Boa tarde, pessoal. Tentando voltar aqui, segunda take 2, né? Segunda tentativa da live de hoje. O tópico hoje, eu já vou aproveitar para chamar a Samira, nossa convidada super especial de hoje. Center, em Cuiabá. Aguardando conexão. Boa tarde, Samira. Tá me ouvindo? Em Cuiabá. Aguardando conexão. Olá, Boa tarde, Samira. boa tarde. Agora sim. Que bom, Agora que sim. bom. Eu estou ouvindo com certo delay. Você está ouvindo bem? Boa Tá com delay, tarde. tá com Agora delay. sim. Ixi, não. Eu não sei, eu não sei se alguém está ligado o áudio do Instagram ouvindo em outro Aqui celular tá. e aí a gente acaba ouvindo em atraso. Então, se alguém tiver aberto com outra conexão, tem que deixar de desligar ou sem som, né? Deixa sem som e você ouvir direto pelo celular, senão você vai ouvir com atraso. Então, se alguém tiver aberto com outra conexão, tem que deixar de desligar ou sem som. Ou você ouvir direto pelo celular, senão você vai ouvir com atraso. Não, realmente eu não estou conseguindo te escutar pelo meu. A gente está tentando aqui, Tá, quer tentar trocar o celular? não está sendo possível. Eu acho que a gente vai precisar mesmo do outro fone. Porque eu tô te ouvindo super bem e tô te vendo também super bem. Na verdade, acho que o problema é você me escutar. Tá entrando um montão de gente. Agora melhorou. Tá Tá conseguindo me me ouvir ouvindo? bem? Agora sim. Ah, Perfeito. que bom. Oh, Não, maravilha, maravilha. Faz parte desses novos tempos a questão técnica. Nunca a gente deu tanta importância quanto hoje ao nosso setor de TI, né? é. Não, mas tá certo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Samira, boa tarde a todo mundo que está escutando a gente. Passando esse percalço tecnológico nesse primeiro momento, eu queria continuar agradecendo a presença de todos que estão na live. Agradecer principalmente, né, a Oncocenter que está participando e compartilha dessa importância de informação aos pacientes oncológicos. O tema de hoje é enfermagem e autoestima em foco. E seguindo, né, a nossa campanha de trazer informação, a Pax, uma touca inglesa no país, a gente já está há uns 6 anos presente aqui, com tentar fazer com que os pacientes em quimioterapia passem por esse momento de forma mais digna, né, que é uma das palavras mais utilizadas nos depoimentos que a gente recebe. Nosso objetivo da live de hoje é enaltecer mais uma vez a importância da enfermagem nesse momento, do paciente e a vivência que ele passa, né? Eu tenho certeza as histórias que você tem com o paciente são enormes, você acaba convivendo nessa etapa da vida de cada um. E eu queria começar pedindo para você falar um pouquinho da clínica, né, da Oncocenter, a escolha da sua profissão como pessoa, o porquê escolher a enfermagem, que já é, acho que, super nobre, e especificamente da área de oncologia, o que te trouxe para isso, e a experiência da sua vida como enfermeira. Tá certo. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, né, primeiramente, e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje à tarde. E meu nome é Samira, sou enfermeira. Eu sou formada há quase 11 anos pela Faculdade de Vargas Grande, né? Sou especialista em oncologia pela FAIP também. E a minha trajetória na enfermagem, ela, assim, foi cheia de aprendizado, tem sido, né? Porque aprendizado é contínuo, desafios, dificuldades, mas todas as vezes também sempre teve uma conquista, sempre teve os momentos de gratidão, né? Então, a enfermagem, de certa forma, ela já estava em mim muito antes da profissão, porque eu sempre gostei de cuidar dos outros, me preocupar com os outros. E eu fiquei pensando, né?
querendo ou não, cuidar do outro quando esse está em situação de dor, de fragilidade, né? Não é todo mundo que tem esse perfil. Então, eu achei que eu poderia contribuir com pessoas que estivessem nessa situação, né? E a oncologia, ela sempre me chamou muita atenção. Desde a época de faculdade, me chamou muita atenção por conta do estigma, né, que tem na sociedade e pela complexidade, Gustavo. São coisas que sempre me atraíram muito. Eu acho que era uma área que eu sempre tive vontade de atuar e fazer o meu melhor nessa área, né? E quando você chegou nessa área, né? Porque uma coisa é quando a gente está na faculdade, está encantado com a parte teórica, né? Até chega a trabalhar um pouquinho na parte prática, mas quando você chegou na parte prática, né? A vivência e você chegou e falou assim, não, me encontrei, era isso mesmo. Sim, sim. Na realidade, me chamava atenção e eu tentava buscar, entrar na área. E assim, foi uma felicidade muito grande quando eu consegui, né? Então, tem 6 anos que eu trabalho exclusivamente na Oncocenter, na parte de quimioterapia. Uhum. E eu me sinto muito feliz. Não me vejo fazendo outra coisa. Então, se eu não fosse enfermeira, eu não sei o que eu seria. A E eu, Oncocenter é uma clínica de renome, super reconhecimento na região, né? Centro-Oeste, fica em Cuiabá. A gente conheceu ela através do Dr. Kleberson. O Dr. Kleberson é uma referência em oncologia, é uma pessoa super, além de amigo, assim, acho que trouxe muito conhecimento, agrega muito. Ele é um caso engraçado, assim, que quando a gente começou a discutir sobre a crioterapia, ele era tão interessado que ele falou, não, ele foi até a fábrica, é um dos únicos médicos que foi até a fábrica para conhecer a tecnologia. E isso mostra um pouquinho o que ele busca, né? Trazer para o paciente o que há de melhor. Ou seja, ele foi no interior da Inglaterra para falar com a fábrica, para ver o funcionamento da touca, quais os princípios, se era seguro, se era eficaz, e trazer isso para a região com pioneirismo, para poder oferecer isso para os pacientes, só demonstra o quão ele se preocupa com cuidado com os pacientes, né? Os pacientes dele têm esse diferencial. Eu queria que você falasse um pouquinho da clínica. Há quanto tempo ela está? Como é que é o trabalho e desenvolvimento? isso, a clínica ela existe há 11 anos, né? Vai fazer 12 anos já. E isso que você me falou é o que me encanta muito também, porque tem um perfil muito diferente. Primeiro que os profissionais que trabalham aqui, de certa forma, um inspira o outro. A gente não tem medo de compartilhar conhecimento, a gente não tem medo de perguntar sobre, tem uma dúvida, né? Algo assim. Então, o tratamento baseado em evidências científicas, ele é muito difundido e a gente tenta que a equipe inteira esteja, de certa forma, na mesma sintonia. Então, isso me encanta muito. Mas, principalmente também pela cultura que a instituição tem em relação ao acolhimento e humanização do paciente. E isso, assim, a gente já escutou de pacientes, de pessoas de fora, falando que tem algo diferente, que é desde a recepção até o administrativo. Então, acho que, graças a Deus, a gente está tendo uma família, né, bem atuante nessa parte de cultura do acolhimento, do atendimento diferenciado para o paciente, né? E a clínica, como você disse, né, tem os seus gestores, e um dos gestores é o Dr. Kleberson, mesmo nosso responsável técnico. Ele nos inspira, porque ele é muito antenado. Então, tudo que sai de atualização, sai de novidade, ele está correndo atrás. E foi realmente a partir disso, né, que ele, finalizando o doutorado, ele teve a oportunidade de conhecer a fábrica, né, onde ele conheceu a história, o processo, ele conheceu os estudos envolvidos também em relação a esse procedimento, né? E aí ele fez, inclusive, o treinamento na fábrica, né? Ele nos avisou tudo e ele voltou determinado a trazer o equipamento para nós, né? Foi. Em 2017, ele nos presenteou. Eu falo que nos presenteou porque não é só o paciente. A equipe ganhou muito com isso também, né? Então a gente se sente privilegiado.
E aí, Como é, você me trouxe. como é que foi você dentro desse período, né? A clínica tem 11 anos, você já está há um tempo também na quimioterapia, na oncologia, e você teve um momento antes e depois, né, da utilização do equipamento. Como é que você definiria esses dois momentos em termos de percepção para o paciente, o tratamento em si? O que, que você enxerga de diferente, as grandes diferenças? Então, a gente sempre buscou, né? Mas, infelizmente, a gente não tinha essa tecnologia em nosso serviço antes, né? Então, antes da gente adquirir a touca, né? De ter a touca inglesa no nosso serviço, o que a gente fazia era orientar os nossos pacientes que, infelizmente, tem algumas drogas que têm esse efeito colateral, né? Que é um efeito colateral esperado, que por vezes é inevitável a gente, né, não ter esse efeito colateral. Então, antes da crioterapia, a gente reforçava as orientações de como isso poderia acontecer, de como fazer os cuidados após a queda total do cabelo, né? Que a gente também chama de alopecia induzida por quimioterapia, né? Uhum. Então, a gente enfatizava muito para o paciente, tentava amenizar essa situação, esse sofrimento, né? Com orientações em relação aos cuidados com esse efeito colateral, que é usar um protetor solar, proteger a região que fica mais sensível, né? Utilizar os acessórios que a gente tinha disponível, né? Que é o lenço, uma peruca. Então, a gente tentava fazer a orientação dessa forma, né? E após a gente ter a crioterapia capilar, né, ter a touca inglesa, de certa forma, a gente trouxe uma esperança para o paciente. A gente teve a oportunidade de dar mais opção ao paciente, né? E contribuir de forma positiva no decorrer do tratamento dele, né? Então, isso fez muita diferença. É. A gente vê que o equipamento ele tem diversos estudos para diversos agentes citostáticos e a gente considera super importante o trabalho da enfermagem na utilização da touca, desde a apresentação da touca para o paciente, como a parte operacional. Eu acho que isso é um dos temas que a gente vai tentar abordar hoje, né, das perguntas que a gente recebeu, compartilhar um pouquinho dessa experiência. A gente sabe que qualquer nova tecnologia a gente tem um momento de curva de aprendizagem, e assim, o que você puder fazer para auxiliar, né, as enfermeiras que estão assistindo, e tem isso, o equipamento também, para a gente poder acelerar e ter os melhores resultados possíveis. A gente vê também, saiu um estudo há pouco tempo, né, mas uma reedição dele, com mais de 7 mil pacientes utilizando, em que tem uma diferença grande para o mesmo protocolo para diferentes clínicas em taxa de sucesso. Antes de a gente entrar nesse ponto específico da importância, né, da manipulação e da colocação da touca, eu queria que você falasse um pouquinho como é que é o operacional, o oferecimento do tratamento para o paciente, quais expectativas que eles podem ter na utilização do sistema, como é que é a apresentação efetiva, né? Porque quando ele chega e recebe a notícia de que ele vai ter que passar, né, ou cirurgia e o tratamento, ou de forma contrária, é muita informação, tudo é muito rápido, a gente fala em prazos menores, às vezes do que uma semana, para poder iniciar o tratamento, então começa a buscar na internet uma série de informações, e a parte multidisciplinar e a equipe está integrada com o mesmo discurso é importante. Então, como você faz, como é que a clínica faz essa apresentação inicial do tratamento, das possibilidades de eficácia, o que pode ser feito? Então, na nossa clínica, a gente tem uma rotina aqui da consulta de enfermagem. Então, quando o oncologista clínico define o plano terapêutico do paciente, ele identifica, né, o tipo de tratamento que vai fazer e se tem uma droga que tem esse efeito colateral da alopécia, né? E aí, se não há contraindicações, né, para esse paciente, dependendo do tipo de tumor dele, aí ele indica a touca e ele fala que orienta o paciente que ele vai me procurar. Ele fala bem assim, ele fala, procure a Samira ou procure a enfermagem.
vai passar por uma consulta com ela, que ela vai te explicar direitinho como que acontece, o que que você precisa saber para que você possa fazer esse procedimento durante o seu tratamento. Uhum. Então, essa rotina é muito fortalecida. Então, no momento em que o paciente decide que ele quer fazer, o doutor já encaminha para nós. E na consulta de enfermagem, com o intuito de humanização, acolhimento, a gente para o que estiver fazendo. Se é paciente de primeira vez, a gente faz esse acolhimento, a enfermagem, né? Então, eu vou lá na recepção, conheço o paciente, para o que eu estou fazendo, conheço o paciente e trago ele para minha sala para uma consulta, né? Então, nesse momento, além de ele conhecer o profissional que vai estar próximo dele, né, que vai estar cuidando dele, a gente cria e fortalece o vínculo entre paciente e profissional. Uhum. E aí eu consigo esclarecer para ele como que a touca funciona, qual que é o mecanismo de ação da touca, né? Que eles ficam muito curiosos porque escuta, mas não sabe exatamente como funciona. Então, eu explico lá a questão da vasoconstrição cutânea, né, que reduz o fluxo sanguíneo no local e, consequentemente, a absorção da quimioterapia quando ela é infundida. Por isso que a gente preserva o cabelo do paciente durante o tratamento, né? Então, eu explico o objetivo também da touca inglesa, né? Que tem por objetivo que o paciente possa vivenciar esse tratamento de forma menos traumática possível, né? Uhum. E pessoas de fora não percebam essa queda, que esse paciente não precise utilizar acessórios. Então, esse é o nosso objetivo com esse procedimento, né? A gente tem, desculpa, a gente tem muitos pacientes que chegam com uma série de dúvidas, né? A gente entende que a queda de cabelo é uma das preocupações iniciais no tratamento de quimioterapia, a gente já tem esse estigma e a gente sabe o quão a touca inglesa permitiu mais de centenas de milhares de pacientes passarem por isso de uma forma bem diferente. É lógico que cada paciente trata de uma forma, entende a importância do cabelo, tem pessoas que entendem que não precisam, tem outras que entendem que faz parte, né, da questão da identidade do paciente. Quando ele chega e pergunta para você, mas para mim vai funcionar, quais são as chances de sucesso, qual forma você encontra de tentar deixar claro para ele do que alinhar a expectativa dele com os resultados que a gente tem embasado cientificamente? Então, conforme o tipo de tratamento que ele vai fazer, a gente se norteia pelos estudos que existem, né? Então, para cada protocolo mais utilizado, que, por exemplo, a gente utiliza muito para pacientes em tratamento de câncer de mama, né? Uhum. Então, nós temos os tipos de protocolos e esses estudos demonstram já as estatísticas, as chances de preservação do cabelo. E aí, nesse momento, quando eu falo para o paciente, com o uso da touca, vai haver queda, mas não é a queda total, não é a queda total do cabelo, que é o que a gente está tentando evitar, né? Mas aí ele fica sem noção, sem entender. Tá, mas cai o cabelo? Quanto cai? Quanto que cai, né? É pouco? É muito? Mas eu quero todo o meu cabelo. Então, a gente explica que a gente faz um registro fotográfico de início, durante, após, para ele vendo esse comparativo. E na consulta de enfermagem, a gente também criou um instrumento que é ilustrativo. Porque não adianta a gente falar e a pessoa vai ficar sem noção. Mas quanto que é 20% de chance de queda desse cabelo? Né? Então, a gente começou a discutir e decidimos criar uma ilustração demonstrando que seria, por exemplo, 20% de queda de cabelo. Uhum. Né? Então, a gente criou uma ilustração bem simples, não sei se está dando para visualizar aqui. Tá. Chegar um pouquinho mais perto. Isso, aqui, por exemplo, né? Acho que dá para visualizar. Tá, perfeito. Para mim, perfeito. Não, ótimo. Então, para o paciente ter uma noção da chance de queda, né? Conforme o tipo de tratamento que ele faz, eu falo, por exemplo, uma paciente que vai fazer um protocolo AC, né? A adriamicina e a ciclofosfamida, por exemplo. Eu falo, olha, os estudos, eles relatam que o seu tratamento, ele pode haver uma queda entre 20% e 45% de queda, por exemplo. Então,
Por exemplo, pode haver, não quer dizer que vai ter essa queda, mas eu preciso explicar o risco para o paciente, Sim. né? Então, eu demonstro aqui, e a gente preferiu colocar a imagem da parte superior da cabeça, justamente para ele ter mais essa visão de como que fica, né? Então, eu demonstro para ele, eu mostro, né? Como que seria esse possível 20% de queda? Que estaria, por exemplo, entre aqui e um pouco menos desses 50%. E eu Uhum. demonstro para ele o que a gente está tentando prevenir, que é a queda total do cabelo, que infelizmente é o efeito colateral de um paciente que faz o tratamento que não tem acesso a essa tecnologia, né? Então, infelizmente, a gente precisa Não, demonstrar o é fantástico, porque uma das grandes dificuldades que a gente tem é a subjetividade do percentual de queda de cabelo. Então, eu acho que daí você consegue tirar essa subjetividade, mostra então como se fossem 5, né, etapas em nada de queda de cabelo, muito pouco, uma queda de até 50% que a gente chamaria, e uma mais significativa e a completamente, a alopecia total. Fica isso. interessante que a gente também sente muita dificuldade dos pacientes em quando eles perguntam percentual de sucesso e percentual de queda de cabelo. São dois percentuais que são distintos, mas às vezes eles são confusos. Então, não quer dizer que o sucesso, que a gente chama, ele é dado por essa imagem que você mostrou, por exemplo, nos 3 primeiros cenários, então uma queda até teoricamente 50%, em que você não precisa esconder, tem uma falha muito grande, tem que usar um lenço, uma peruca, isso para a gente é considerado sucesso. Né? E o que a gente está tentando evitar é exatamente as duas últimas fotos, né? Uma queda significativa ou a queda total. Você tinha me comentado mais cedo também em que você até me mandou umas fotos em que você, quando o paciente começa o tratamento, que ele se tira 5 fotos, né, de perfil do paciente, estou até com as fotos aqui se você quiser que eu mostre, mas eu queria que você explicasse um pouquinho o quão isso é importante, por que vocês fazem esse tipo de procedimento. Isso. O paciente que faz esse procedimento, a gente precisa ter uma organização. A gente tem uma organização de agenda de crioterapia, assim como a gente tem de quimio, a gente tem uma organização de agenda. E a gente também precisa registrar esse procedimento que a enfermagem está fazendo e analisar, né? A gente precisa ter um controle, um monitoramento para ver também se a nossa técnica está sendo realmente eficiente, né? E para o paciente principalmente. Então, a gente padronizou 5 ângulos para registro dessa foto do Eu paciente. vou mostrar aqui, que eu acho que o pessoal de casa vai entender um pouquinho melhor. Isso. Essa aqui é uma das fotos que você mostrou, né? Isso. Aí, por exemplo, Gustavo, demonstra certinho os 5 ângulos que a gente retira. Quando o paciente vai iniciar o tratamento, a gente faz esse registro, fotografa a parte frontal, lateral direita, esquerda, a parte posterior da cabeça e a parte superior. Isso no início, durante e no final. Aqui a Né? gente vê que esse paciente ele fez, né, o protocolo dele, ele FAC, né, quando que ele começou, quando ele terminou, e aqui C1D1. O que é o C1D1? Isso. A gente chama de ciclo 1, dia 1, né? Que é o início Ah, do tratamento, a primeira aplicação de quimioterapia desse tipo de tratamento que essa paciente fez, que é um entendi. conjunto de quimioterapias, né? O FAC, 3 tipos de quimioterapia que tem um efeito colateral de queda de cabelo bem drástica, bem intensa mesmo. E aí, no primeiro dia que ela chegou para fazer o tratamento, nós fizemos esse registro Aham, que é e essa foto aqui. a gente vai tirando. Esse protocolo, por exemplo, ela fez 6 ciclos. No caso, foram 6 ciclos. E no relatório dessa paciente, eu coloco sempre o primeiro e o último ciclo para a gente analisar se o resultado foi satisfatório. Ah, e Né? aí essa segunda foto aqui, né? Isso porque é um relatório, né? Ah, E aí ah, a gente tem um arquivo por paciente, né? Onde faz esse registro. No momento que retira essa foto, que registra essa foto, a gente também vai mostrando para o paciente, olha, como que está a sua foto. Por quê? O paciente, às vezes, ele começa a falar no decorrer do tratamento, ah, Samira, eu estou percebendo um pouco de queda,
Então a gente vai analisando isso e vai mostrando para ele, porque para ele, às vezes, está tendo uma queda super importante. Uhum. Mas para pessoas de fora, pode ser que essa queda passe totalmente despercebida. Então, o registro fotográfico é bom para a gente também estar acompanhando e mostrando para o paciente. Os resultados, né? Eu acho que isso é incrível, porque o que você falou, o paciente ele às vezes não sabe o que é percentual de queda, 10% de queda, 20%, são quantos fios, né? Ninguém conta o número de fios antes de começar. Tem até um teste, um exame que se faz, em que você tira uma foto, faz uma amostragem e pelo número de fios daquela região você pode calcular quantos fios de cabelo e aí você vai calcular efetivamente quantos que caíram, né? Mas não é a realidade de todo mundo. O que a gente tem é essa percepção. E a gente encontra muita dificuldade quando a gente entrega o equipamento, a gente sugere que as enfermeiras adotem esse procedimento. A gente sabe que isso dá um pouco de trabalho, né, ter esse controle. É lógico que sempre o paciente tem que estar ciente de que está sendo feito, por mais que ele está preservando a imagem dele, né, eu vi que você colocou coraçãozinhos, né, no rosto para não identificar. Mas o objetivo não é que amanhã você vá publicar um estudo, mais um estudo sobre protocolos, que até poderia ser uma alternativa, mas é dar para vocês as taxas de resultado. Então, o que acontece hoje? Hoje a gente tem inúmeros, são mais de 8 mil registros e estudos duplo cego, randomizado, e mais de 27 centros Europa, Estados Unidos, FDA, NCCN. Então, a gente tem uma gama do que a gente espera com o tratamento, de acordo com o protocolo. Então, protocolos mais agressivos, um percentual de sucesso, protocolos menos agressivos, outro percentual de sucesso. E quando você tem, esse registro, eu consigo, às vezes, falar assim, olha só, no protocolo tal, um protocolo mais agressivo, eu estou tendo de 10 pacientes, eu tive 5 que tiveram sucesso, 6 tiveram sucesso, e eu consigo comparar isso com o estudo e aí a gente consegue identificar de que forma que a gente pode melhorar essas taxas de resultado. E aí a abertura para a próxima pergunta, que seria, você está já há 3 anos com o equipamento, eu queria saber quantos pacientes você já acompanhou, já terminaram o tratamento, quais são os percentuais de sucesso, como é que você identifica essa diferença de protocolos e taxas de sucesso? Isso. Durante esse tempo que a gente tem a crioterapia, no geral, né, a gente teve uma taxa de sucesso de aproximadamente 75% a 80%. Excelente, excelente. Estudos, né, pelo que a gente Sim. já tinha visto. Na verdade, é espetacular. Depende do protocolo, não sei qual foi o percentual de mais utilização, mas em termos médios está muito bom. E aí a gente observou, por exemplo, que o quanto tem realmente diferença quando a equipe ela se apropria disso, né? Ela se empodera disso. Quando começa a perceber os resultados positivos, claro, tem algum resultado que não vai ser, pode ser parcialmente satisfatório ou até insatisfatório, né? Uhum. Mas quando você vê os casos sendo satisfatório, isso empodera muito a equipe e a equipe vibra junto com o paciente, né? Então, o paciente fica feliz, a equipe vibra junto. Por quê? Porque a gente fez parte disso, né? Perfeito. E aí, quanto às taxas, realmente tem diferença também em relação a tratamento, a protocolo. Por exemplo, pacientes que fazem Taxol semanal têm excelentes resultados. Se for fazer uma taxa de sucesso de paciente que faz só Taxol, as taxas vão ser altíssimas. Sim. Né? Mas, por exemplo, tem também o protocolo AC dose densa, que é aquele protocolo, por exemplo, que eu citei no início, que a gente faz quimioterapia a cada 21 dias, no habitual, né? Mas nesse protocolo, às vezes o paciente precisa de uma resposta mais rápida, tem algumas situações que o médico indica esse mesmo tratamento no intervalo menor de tempo. Então, em vez de fazer a cada 21 dias, a gente faz ele a cada 14 dias. Então, é um protocolo bastante agressivo em relação a esse efeito colateral da alopécia. É extremamente agressivo e mais rápido, né? A gente percebe que com um ciclo, o paciente já tem uma queda importante após o 14º, 15º dia. Então, nesse protocolo, por exemplo, a gente já teve pacientes que quiseram fazer a crioterapia capilar e que o médico mesmo ele já fala,
olha, esse protocolo é um pouco mais agressivo, pode ser que a gente não tenha um resultado satisfatório, mas vamos tentar. E nesse tempo de experiência que nós temos, por exemplo, eu me surpreendi. Por quê? Por exemplo, eu tive 6 pacientes que fizeram a crioterapia. É uma amostra pouca, mas é uma amostra muito significativa para a gente, né? Uhum. Eles que fizeram esse protocolo mais agressivo e que 4 pacientes tiveram um excelente resultado. Ninguém fala que ela está fazendo quimioterapia, né? Uma paciente teve um resultado parcialmente satisfatório, mas ela quis continuar porque ela percebeu o benefício da touca. Que no decorrer também, a gente percebe que os pacientes que têm a queda de cabelo, no decorrer, vai também tendo crescimento. Então, favorece o crescimento. Né? Então, de 100 pacientes, a gente teve 5 pacientes que fizeram com bons resultados. Mais de 80%. Impressionante. Medo até de fazer, né? A gente fica, poxa, pode ser que não dê certo. E nós tivemos uma experiência boa em relação a isso, né? Então, é um resultado muito positivo e a equipe fica muito feliz porque, de certa forma, participa desse resultado, né? A gente teve um estudo que saiu há pouco tempo que calculava são 2 estudos importantes que são o crescimento do cabelo pós o tratamento, e ele conseguiu, comparado à não utilização da touca inglesa, resultados fantásticos. A gente tem, acho que foi 60% dos pacientes em até 1 mês e meio, e 100% dos pacientes voltou a crescer depois de 3 meses, eles chamam de 12 semanas, e comparado ao grupo de controle que não utilizou, depois de 3 meses ainda tinha 60% só de sucesso, o que é muito bom porque faz também que o tempo da volta do crescimento do cabelo ele acaba sendo mais rápido. E isso é uma das coisas que os pacientes perguntam, às vezes, mesmo tendo sucesso, é óbvio que ele vai fazer até o final do tratamento, mas alguns que têm uma queda mais significativa ou até que não tenham sucesso no tratamento, a gente tenta recomendar a continuidade da utilização exatamente pela volta do crescimento. Tem um outro estudo que fala também sobre a alopécia permanente induzida pela quimioterapia. É um tipo de medicamento específico, que é em uma dosagem mais alta, mas tem esse percentual e esse risco. E no uso da touca inglesa, a gente conseguiu reduzir muito, praticamente, a gente não pode falar 100%, né, mas acima de 90% isso, e é uma das preocupações do paciente. A gente teve um caso de uma paciente que ela até falou, eu não tenho medo de fazer, ter alopecia ao longo do tratamento, porque meu tratamento vai durar 4 meses, até ele crescer de novo, que seja 1 ano. Mas quando a gente fala de alopecia permanente, a gente está falando de 40 meses, já 180 meses. Então, assim, é bem significativo você continuar esse período todo. E aí, quando você tem essa possibilidade de manter e não correr esse risco na utilização do sistema, é muito produtivo. A gente tem a experiência da utilização, durante a utilização do tratamento, a gente vê muitos pacientes em busca de informação. A gente criou um grupo no Facebook só para pacientes que utilizaram a touca inglesa ou estão em tratamento da touca inglesa, para poder compartilhar essa experiência. E é tão legal ver essa cumplicidade entre as pacientes, trocando, não, continua usando, não, o que caiu não dá nem para ver, vai dar certo, esse pensamento positivo. Você tem esse tipo de experiência também na clínica? Muita, muita. Até você falou a respeito do crescimento. Recentemente eu tenho uma paciente que ela fez tratamento em um outro momento, né? Se não me engano, há quase 10 anos atrás, né? E ela falou a respeito da queda do cabelo e dessa vez, infelizmente, ela teve uma recidiva e ela quis fazer a crioterapia justamente dizendo a respeito disso. Eu quero preservar ao máximo e eu sei que se eu não preservar, porque eu já tenho um pouco cabelo, eu quero fazer para acelerar o processo de crescimento, porque na minha quimioterapia anterior, infelizmente, demorou muito. Então, a gente tem esses relatos, sim. E outra coisa também que eu acho importante, que você comentou, de auxiliar o outro, pessoas que já vivenciaram isso, explicar, olha, eu senti isso, né?
mas é muito particular também, né? É. Cada um tem uma sensibilidade, cada um tem uma. Cada um, de certa forma, vivencia aquilo, né? E aí, o paciente, por exemplo, que ele está vendo, que está tendo um resultado positivo, ele começa a ficar mais confiante. E ele não fica mais confiante somente em relação à touca, ao cabelo que está deixando de cair. Ele começa a confiar mais ainda no tratamento que ele No está fazendo. tratamento. Então, isso faz muita diferença. Então, a gente vai realmente. Outra coisa também que a equipe ela é bem atenta em relação também a orientar, por exemplo, que quando o paciente utiliza essa touca, a respeito da temperatura, né? Eles têm muitas dúvidas em relação a isso. Quanto que fica a temperatura na minha cabeça, né? Então a gente orienta. Ó, a temperatura na cabeça ela fica entre 18 a 22 graus, né? Então é uma temperatura tolerável, mas a gente não vai mentir para você. Os 10 primeiros minutos pode ser bastante desconfortável, né? Pode ser um incômodo, eu até comento com eles. Você já colocou um gelo na pele? Tem aquela sensação de ardência, de incômodo, mas depois a anestesia e você consegue se manter. Então, a touca, de certa forma, é o mesmo princípio. Os 10 primeiros minutinhos é um pouco incômodo, mas depois é como se estivesse anestesiado e o paciente normalmente não sente mais nada. Então, a gente vai orientando para o paciente não assustar e ele já entender como que funciona, então ele tem uma melhor aceitação e ele encara melhor também esse procedimento e ele vai se animar. Vou aproveitar que a Camila aqui de São Paulo fez uma pergunta, né? Ela falou que queria ver a touca, a gente tem muita dúvida, a gente vai entrar nisso agora. Pronto, é diferente de um modelo que vi, parecido com abajur. Assim, a gente tem... o que a gente tem é o primeiro sistema pioneiro em crioterapia capilar, em que ele controla a temperatura. Então a gente tem hoje 2% de desistência do tratamento por causa da tolerância ao frio, o que é praticamente insignificante, porque a temperatura ela é controlável. Então isso faz com que não só seja mais tolerável para o paciente, mas também seja mais seguro. Não tem risco de queimadura, não precisa usar protetor na orelha para não quebrar a orelha, não tem nenhum tipo de barulho, a gente não costuma falar confortável, mas ela é extremamente tolerável e os resultados são incríveis. Eu queria aproveitar para falar, então a gente falou um pouquinho da chegada do paciente, da apresentação da tecnologia, e a gente tem uma das perguntas que a gente recebeu essa semana, até e é frequente, algumas pacientes ligam, mas eu queria comprar a touca, eu queria alugar a touca, onde é que eu compro? Vende no Mercado Livre? O pessoal não entende, às vezes, que é um produto médico, né? Tem que ter registro na Anvisa. A gente não só na Anvisa no Brasil, mas também registro em todas as internacionais. A gente conseguiu, há 3 anos atrás, a obtenção do FDA, que é o sistema americano, apesar de já estar na Europa há mais de 30 anos. A fábrica é de praticamente 30 anos, né? Ela é de 96. E ela entrou no sistema americano já com a obtenção do FDA, depois ela foi expandida para qualquer tipo de tumor sólido. Ela entrou no ano passado, na versão de 2019.1, como uma recomendação, principalmente porque eles identificaram que pacientes às vezes desistiam do tratamento por causa da queda de cabelo. Então você ter essa alternativa, ela entrou como uma recomendação, quer dizer que faz parte do tratamento, ou seja, o paciente ele pode exigir isso. E depois ele foi expandido não só para câncer de mama HER2 positivo e negativo, sendo recorrente, né, ou a primeira vez, mas também entrou para outros tipos de câncer, câncer de ovário, trompa de Fallope e ovário e peritoneal. Então ele cada vez mais ela vai fazendo parte do tratamento que diz que traz a segurança e a eficácia para o paciente. Eu não sei se você tem uma touca aí, você teria como mostrar na página assim, bom, o paciente então ele vai vir para a sessão, ele vai usar a touca inglesa, como é que ele tem que se preparar para essa sessão e se teria como mostrar a touca, como é que você veste ela, o passo a passo dessas etapas. Já Sim. Passou quase 40 minutos, assim, mas se a gente tiver mais uns 10, acho que uns 10 minutos é suficiente para explicar isso, sem querer te apressar, só para aproveitar. Na consulta, eu já faço o teste normalmente do tamanho da touca. Então, quando o paciente vem,
a gente já deixa separado o tamanho específico dele. A gente já usa a touca que é anatômica, então ela encaixa bem melhor. Eu vou demonstrar aqui só para vocês terem uma melhor noção. Tá. Aproveitar enquanto ela foi pegar a touca, só para esclarecer, são 3 tamanhos de touca que a gente tem, o tamanho P, M, G, e isso vai variar de acordo com a... Bom, temos um voluntário. Então, para que vocês possam observar, né, a touca, ela tem essa extensão por onde percorre o líquido que mantém essa temperatura, né, durante todo o período, antes, durante e após quimioterapia, que a gente tem um tempo padronizado para cada tipo de tratamento, né? E ela, de certa forma, tem um encaixe muito simples. A gente posiciona o paciente de forma confortável, né? Inicia da parte aqui frontal para a região posterior da cabeça. Essa extensão, ela é conectada no sistema, no equipamento, no refrigerador. Então, durante o tratamento, o paciente ele pode ir ao banheiro, ele pode se alimentar, não há problema nenhum. Então, a gente sempre só desconectar e conectar novamente. Após o encaixe da touca, a gente coloca também uma capa. Por quê? O resultado ele depende muito do contato. Deixa eu só... O pessoal pergunta às vezes, né? Ah, mas eu tenho que fazer isso, então a gente tenta deixar claro que ele tem que utilizar em toda a sessão de quimioterapia, ele não pode deixar de ter uma sessão que ele não utilize, e durante a quimioterapia, né? Então ele utiliza a touca, que a gente tem que reduzir a temperatura do couro cabeludo antes de iniciar o medicamento que causa alopecia induzida pela quimioterapia, e aí, cerca de meia hora antes, ele fica ao longo da infusão do medicamento e permanece por 1h30. Então, quando a Samira falou, mas o paciente pode precisar ir ao banheiro ao longo do tratamento, é exatamente isso. Então, a touca ela permite que, mesmo conectada ao sistema com líquido de refrigeração, que basta eu desconectar do sistema, ele vai ao banheiro, ele retorna do banheiro e eu reconecto a touca. E aí, é muito importante o entrosamento entre o profissional que está desempenhando a técnica e o paciente. Então, a todo momento, a gente pergunta ao paciente se ele está sentindo esse contato em todas as áreas da cabeça, se ele percebeu que movimentou, porque isso pode interferir no nosso resultado. Então, a dica é escutar o paciente, perguntar mesmo. Você está sentindo se algum local está mais quente ou está mantendo tudo frio? Então, esse diálogo com o paciente é contínuo. Uhum. Então, não é só colocar a touca e esquecer. Então, com frequência, a enfermagem já vai mesmo ao paciente para administrar um medicamento. Então, já tem esse cuidado. Tá tudo bem com a touca? Tá sentindo que não movimentou? Então, isso são algumas dicas que no decorrer a gente vai aprendendo e vai aperfeiçoando. E aí a gente vê o que realmente faz diferença, que é o cuidado e o contato. Perfeito. Eu vi que você colocou a touca, né? A gente tem vídeos no YouTube demonstrando essa colocação, em que o próprio paciente tem acesso a essa informação para poder trabalhar junto com a enfermeira. É um trabalho em equipe, né? O paciente tem que entender que ao longo do tratamento ele também faz parte disso. Ele tem que falar, não adianta ele falar, não está encostando, o enfermeiro não tem como saber, né? Só gostaria que você falasse um pouquinho tanto da parte prévia, né, da colocação da touca, e da parte posterior também, não só ao terminar e retirar a touca, mas também quando o paciente vai para casa. Como é que são as orientações? Isso. Em casa, na consulta de enfermagem, a gente já faz aquelas orientações prévias. E a gente costuma entregar uma orientação por escrito, porque é muita informação. O paciente, às vezes, ele não grava tudo. Então, a gente sempre deixa uma orientação por escrito. E os cuidados em casa pentear o cabelo com muito cuidado. Uma dica que a gente dá para o paciente é pentear no momento do banho, né? Utilizar um condicionador facilita bastante esse pentear mais cuidadoso. Fez o procedimento, a gente orienta também que fique 2 a 3 dias sem lavar o cabelo. Então, a gente sempre orienta que ele lave o cabelo um dia antes do tratamento.
Outro item também extremamente importante é que esse paciente ele não utilize produtos químicos durante o tratamento. Até porque a gente está tentando preservar ao máximo o cabelo, né? Então a gente não pode trazer mais química, né? Claro que tem algumas pacientes também que se incomodam, às vezes que no decorrer o cabelo pode ir perdendo a tinta, né? Ficando mais esbranquiçado, mas a gente também tem algumas orientações que ajudam bastante em relação a isso, né? Então a Perfeito. gente vai acompanhando e orientando elas. Tá. Eu queria que você falasse depois, ele utilizou o paciente, então assim, as toucas, elas são reutilizáveis. E aí, como é que é a parte, né, de terminou o tratamento, vocês retiraram a touca, como é que faz a higienização, principalmente nesse momento, né? Sim, o cuidado com a higienização já era hábito, sempre foi hábito da equipe, né? Até porque a gente precisa garantir segurança para o paciente que está utilizando. Neste momento, mais ainda, então a gente triplica esse cuidado. A limpeza da touca é muito simples, a gente faz a higienização dela com sabão neutro mesmo, né? E também podemos utilizar o álcool, né? Então, após essa limpeza, a gente deixa a touca em seu sistema estendido e armazena depois de seca também neste mesmo posicionamento, para evitar que desgaste a touca, que tenha alguma rachadura no local. Então, cuidado quanto à higienização, quanto ao armazenamento, é um cuidado também que a equipe de enfermagem realiza para que a gente possa dar oportunidade para mais pacientes utilizarem, né, o sistema. Aqui falaram também, parece ser levinho também, é muito bom. São duas perguntas que eu queria fazer. Uma, como é que você sente o paciente no uso, né? Depois daqueles 15 minutos iniciais, não é receptividade, mas a forma com que a utilização, ele vai ao banheiro, não vai, consegue, fica incômodo, ele dorme ao longo do tratamento, não dorme. E queria também já emendar na segunda pergunta, que seria assim, para a enfermagem, que já tem uma série de atribuições, atende diversos pacientes de forma simultânea, lógico, individual, né, mas ao mesmo tempo, a gente diria assim, né, são vários pacientes sendo tratados ao mesmo tempo, o quanto que a utilização do sistema ela impacta, né, nessa supervisão, em ter que acompanhar algum tipo de intercorrência, alguma coisa. Sim, em relação à sua primeira pergunta, o paciente, depois que passa por esse período de desconforto, ele consegue dormir, ele consegue se alimentar. Uma técnica que a gente utiliza também é ofertar aos pacientes chás, né? Quando ele toma o chá, ele já se sente um pouquinho menos o frio, né? A gente também orienta quanto aos itens que ele pode trazer. Roupa de frio, roupa confortável, vem de meia, tênis, então tudo isso ajuda. E normalmente, após esses primeiros minutos, o paciente ele fica mais à vontade, mais relaxado, tá? Então isso é bastante comum. Quanto à outra pergunta que você fez, em relação a... Supervisão da enfermagem. Supervisão da enfermagem, o trabalho, né? O impacto no trabalho de vocês. Sim, a enfermagem ela já tem uma rotina de gerenciar as atividades, né? Então, isso é algo a mais, sim, né? Exige um cuidado a mais da enfermagem, inclusive, assim como em outros casos, por exemplo, que a gente verifica diariamente o funcionamento de um cardioversor, por exemplo, a gente diariamente tem o nosso controlezinho lá de funcionamento do equipamento. Então, diariamente a gente verifica se o equipamento está apto a ser utilizado. A gente tem o cuidado em relação ao tempo, antes e depois, em relação ao equipamento, à higienização, né? E demanda um pouco de tempo na hora de colocar, que leva em torno de 15 minutos. Mas, tirando isso, não atrapalha em nada. Então, é a organização da equipe. Entendi. Aqui mesmo a gente tem duas enfermeiras que, aliás, na realidade nós temos mais, né? Somos em 4 e todas têm o treinamento e fazemos reciclagem. Mas tem uma que a gente deixa como referência. Então, toda vez que está vendo que tem algo que está fugindo do padrão, a gente faz reciclagem junto. E Entendi. aí... Não, eu queria só, porque eu não queria perder a pergunta, porque vai subindo, as pessoas vão perguntar, eu achei que era interessante para aproveitar.
A Tatiana Martins, ela perguntou, a dor intensa, né, ou dependendo tolerável, etc., ela necessita de algum tipo de medicação? Isso, quando eu comecei a fazer o procedimento, eu acreditava que muita gente ia reclamar de dor. E eu Uhum. me surpreendi. As pacientes mesmo, nossa, elas não. Se teve uma ou duas pacientes que pediram analgesia, foi muito. Então, Ah, isso me surpreendeu, tá? É uma dúvida muito frequente. Na maioria das vezes, é uma situação tolerável e que não há necessidade de analgesia. São pacientes bem pontuais, uhum. mas é muito pouco. É engraçado você falar dois pacientes, você falou que só foram 100 pacientes, e mesmo É. assim, então assim, bem abaixo é o que a gente comentou, a gente observou nos estudos, essa diferença. Uma dúvida também, Gustavo, que normalmente eles me perguntam é se a touca ela vai causar um resfriado, se ela vai causar uma enxaqueca. E não tem relação. A gente até esclarece que não, ela não causa enxaqueca e não causa resfriado, né? Então acho que também é algo que a gente precisa citar. Perfeito. A gente já está avançando aqui, eu vou tentar fazer mais algumas perguntas para a gente aproveitar o máximo possível o seu conhecimento. É, a gente viu nesse último estudo que saiu essa diferença de percentual de sucesso com o mesmo protocolo em diferentes clínicas. Então a gente via, às vezes, por uma pseudoacidência, como você comentou há pouco, algumas clínicas com uma taxa de 20% de sucesso e outras com 70% de sucesso. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente obviamente vê que esse resultado ele está relacionado à enfermagem na parte principalmente da colocação da touca, junto com o paciente, da identificação desse contato com o couro cabeludo, que é o que tem que ser refrigerado, né, para ter todos os resultados, o melhor resultado possível. Mas como é que vocês, como é que você consegue passar, vou reformular, se você quisesse passar para quem está assistindo hoje, para quem for assistir esse vídeo mesmo que seja depois, quais seriam os segredos, quais seriam as dicas, o que você poderia resumir para eles dentro dessa curva de aprendizagem que eles têm que fazer para melhorar, ter o melhor resultado possível com a touca? Isso. Dizer que nós, profissionais da enfermagem, da saúde, a gente precisa ter um diferencial para o paciente. A gente precisa fazer a diferença na vida desse paciente, né? E esse benefício, quando o paciente atinge, isso influencia na vida dele, né? Então, a enfermagem, fazer parte disso é muito importante. Então, ela precisa sim se capacitar, ela precisa ter criticidade na hora de realizar a técnica, porque uma paciente é diferente da outra, né? Nós temos pacientes com várias etnias, né? Então, a gente precisa ter criticidade, seguir padronizações baseadas em evidências, né? Então, a equipe ela precisa estar, sim, se atualizando e comparando. Tem situações, inclusive, que conforme a criticidade da situação, né, do paciente, a gente pode aumentar o período, por exemplo, da touca em pós-quimioterapia ou não. Então, isso é conforme a nossa experiência, o manejo, baseado nas evidências que a gente tem. Então, a enfermagem, assim como um tratamento medicamentoso, um tratamento cirúrgico, a gente cuidar do emocional do paciente, da autoestima do paciente é tão importante quanto. Então, eu acredito que a equipe ela precisa ter essa sensibilidade e ela precisa entender que ela pode fazer o melhor para o paciente, né? Então, isso faz muita diferença. Ah, maravilha, maravilha. Bom, eu queria agradecer muito, né, esse conhecimento. Queria dizer também, a gente tem uma série de perguntas que os pacientes ficam em dúvida, né? Um outro questionamento, já fizeram aqui, mas eu perdi, mas eu tenho paciente que pergunta se faz diferença o tipo de cabelo nas taxas de resultado, né? Um cabelo mais crespo, ou mais grosso, ou mais fino, ou menor quantidade, maior ou menor volume. E eu queria perguntar para você, repassar para você essa pergunta, se você identificou alguma coisa. Sim, a gente percebe sim que pode haver diferença, mas a gente vai aperfeiçoando a técnica. Por exemplo,
pacientes que possuem o cabelo mais crespo, né? Que pode inclusive ser um isolante térmico, né? Perfeito. Dificultar o contato da touca com o couro cabeludo. Esses pacientes, por exemplo, a gente precisa tentar umedecer o máximo possível o couro cabeludo antes de colocar a touca, né? E deixar de forma mais justa possível, firme, o posicionamento correto da touca. Uma técnica, por exemplo, que a gente aqui na clínica, a gente percebeu que tem diferença, por exemplo, utilizar o condicionador, que a gente já utiliza um pouquinho, né, antes de colocar a touca, mas utilizar um pouquinho do condicionador e após umedecer o couro cabeludo. Ó. Então, olha só, isso não é então, a gente já percebeu que tem diferença e a gente consegue ter um melhor contato. Então, isso é observação, é criticidade da equipe que está atendendo. Perfeito, perfeito. A gente está praticamente fechando. Eu queria falar que a gente tem aqui, na verdade, o canal da Oncocenter, que está na rede. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser mandar por direct, tanto para a Paxman Brasil, quanto para a Samira, através da clínica, vocês podem fazer depois. A gente, acho que hoje não consegue mais pegar os comentários das lives, mesmo salvando o vídeo. Então, fiquem super à vontade para perguntar. A gente está mais aqui para esclarecer. Fala. Não, e também falar que a gente precisa compartilhar conhecimento e experiências, né? Então, aqui na Oncocenter a gente tem isso muito forte. Então, caso alguém precise de algo, também pode entrar em contato aqui, né? Para que a gente possa esclarecer, orientar. Não, é ótimo. A gente, quando faz o treinamento, né, e passa as informações, a gente acaba compartilhando as experiências que a gente recebe das enfermagens, do paciente. Por exemplo, essa agora para mim é até novidade, vou passar a usar também, a do condicionador. E a gente vai sempre aprendendo coisas novas e sempre em busca do melhor resultado possível, né? Eu queria reforçar ainda que a gente tem o nosso site, é paxman.com.br ou touqueinglesa.com.br, em que lá tem uma série de informações para paciente. A gente está reformulando ele, daqui a pouco vai vir também um site bem legal, novo, com mais informação, com o que o paciente ele pode esperar de acordo com o protocolo, tipo de cabelo. Então, tem algumas novidades saindo. Vocês podem usar como ferramenta de busca, né? A gente tem o canal no YouTube que mostra não só para o paciente a utilização da touca para a enfermagem, mas a manipulação do sistema, onde vocês podem ver o sistema em funcionamento, tudo ali, a história da empresa, de onde ela surgiu e como é que foi. E eu queria finalizar, obviamente agradecendo, mas perguntando se você quer alguma mensagem, o que você quer passar para quem está escutando a gente, e já mais ou menos de encerramento. Tá. Eu agradeço, né, poder estar compartilhando com vocês um pouco da nossa experiência, né, e dizer que quando a gente entra para essa área da saúde, a gente precisa entrar com tudo, entrar, fazer o melhor. Eu acho que quando a gente ama o que a gente faz muito melhor, né? Eu acho que a gente precisa buscar profissionais dessa mesma sintonia e, assim, estimular o outro a evoluir e mostrar também que a gente pode oferecer tratamentos e tecnologias em saúde de alta qualidade, assim como nos centros de referência em oncologia. Então, por exemplo, a gente tem aqui em Cuiabá, né? Que onde as pessoas falam assim, nossa, não tem nada. Não, a gente também pode oferecer tratamento e tecnologias de alta qualidade e é só a gente buscar, né? Então, buscar e oferecer o melhor para os nossos pacientes. Não, perfeito. O que a gente vê muito é isso, sabe? As clínicas que buscam a Paxman, elas querem oferecer o melhor sistema possível para a clínica. Então, assim, se alguém está escutando e a sua clínica não oferece, pede para falar com a gente vai dar um jeito de disponibilizar o equipamento lá. É fundamental oferecer o que há de melhor em tecnologia, e a gente vê isso, as clínicas agradecendo não só pela retenção dos pacientes, que sabem que eles vão ter ali o melhor tratamento, como a captação, às vezes, pacientes de outras clínicas que, hoje em dia, com o conhecimento, a informação, os pacientes eles buscam muito, chegam informados sobre o que tem de melhor e eles vão atrás. Quando ele vê que a clínica tem disponível a touca inglesa, ele sabe que ali vai ser um centro de referência para o tratamento. Agradecer muito a clínica, a Oncocenter, aqui em Cuiabá. Cuiabá,
referência, o centro do país, quase centro-oeste do país. Mas agradecer muito, muito à clínica, a vocês, doutor Cleberson, a enfermeira Samira, pela excelente explicação e compartilhamento. Muito obrigado. Maravilha, maravilha. Vocês estão, assim, de imediato nos atendendo. Isso eu agradeço também, viu? Perfeito. Obrigado.